No vídeo passado a gente começou a modificar o programa lista de tarefas para que agora a gente pudesse persistir os dados. A gente vai guardar os dados agora no banco. E aí a gente terminou de fazer o cadastro e o login, né? A gente já alterou isso tudo. Agora vamos fazer agora a parte das tarefas. Então, nessa primeira opção aqui, mostrar todas as tarefas, o que a gente estava fazendo antes? O código já estava assim, né? A gente pegava o usuário logado, que estava só na memória RAM, pegava a lista de tarefas dele, né? Porque, relembrando, a classe usuário tem um array list de tarefas. Então a gente estava pegando justamente esse array list de tarefas e estava verificando se a lista estava vazia. Caso estivesse, a gente mostrava essa mensagem. E aí a gente também tentava mostrar cada uma das tarefas que tinha nessa lista. Só que agora não adianta muito pegar essa tarefa aqui do usuário logado, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar as tarefas do banco. Então essa é a modificação que a gente precisa fazer. E para isso a gente vai precisar criar também uma DAO só para acessar a tabela tarefa. Mas antes de fazer isso, vamos dar uma relembrada como está o nosso banco, né? Vou até fazer aqui de novo. Eu já estou conectado no banco lista tarefas. Eu vou colocar o show tables para mostrar todas as tabelas que a gente tem nesse banco. E aí tem essas duas tabelas, a tarefa e a usuário. Essa tabela tarefa a gente criou lá no primeiro vídeo e a gente já deixou ela pronta. Então vamos retomar um pouquinho, né? Vamos falar de novo sobre essa tabela tarefa para deixar tudo fresco na memória, para a gente não se confundir. Então vamos ali para o quadro. O que a gente tinha visto? Que a gente criou uma tabela usuário. Vamos retomar um pouquinho aqui o conceito de banco de dados. E aí tinha essa tabela usuário. Essa tabela que a gente viu tinha 3 colunas. A coluna para ID, a coluna para e-mail e a coluna para senha. E aí vamos supor que eu tenho um usuário com ID 1, e-mail a, senha a. E aí a gente tem a outra tabela, que é a tabela tarefa. Que a gente vai ter quais informações nessa tabela. Vamos relembrar aqui para ficar bem entendido. Então a gente também tem a coluna ID. Aí a gente vai ter a coluna para guardar o título da tarefa. A gente vai ter uma coluna para guardar se ela está finalizada ou não. E por fim a gente vai ter a última coluna, que é uma chave estrangeira, que é de ID usuário. E é sobre essa coluna aqui que a gente precisa, né, focar para a gente prestar, para a gente entender o que está acontecendo aqui, como que a gente armazena as tarefas. Então, relembrando, quando eu criasse a minha primeira tarefa, ela ia ter o ID 1, porque esse ID aqui é a chave primária da tabela tarefa, né? Esse ID é a chave primária da tabela usuário, então são duas chaves primárias diferentes. Então, aqui começa do 1 também. A primeira tarefa que eu adicionar vai ter ID 1, vamos supor que o título seja estudar. Ela não vai estar finalizada, então 0. E aí vamos supor que seja do usuário 1. Então aqui o ID do usuário vai ser 1. De tal forma que agora a gente tem a informação de qual usuário pertence a essa tarefa. E a gente sabe que essa tarefa é do usuário 1. Essas duas linhas aqui estão conectadas a partir dessa chave estrangeira. Então é essa chave estrangeira, né, que é a foreign key, que está conectando essas duas tabelas. E aí, só para completar o exemplo, né, vamos supor que a gente adiciona um outro usuário. E aí a gente adiciona uma outra tarefa no nosso banco, com ID 2, título ler, não vai estar finalizada, e dessa vez vai ser do usuário 2, de tal forma que essas duas linhas vão estar conectadas. Essa segunda tarefa é desse segundo usuário. E aí, se a gente adicionar mais uma tarefa, praticar, ID 3, praticar, finalizada, 0, e o ID aqui do usuário também seja 1, então essa tarefa também é do usuário 1. De tal forma que esse usuário 1 agora tem duas tarefas. Então a gente precisa focar nessa tabela tarefa, vamos até recriá-la para a gente deixar bem fresco na memória. Então eu vou apagar ela, drop table tarefa, apaguei e vou criá-la aqui de novo. Create table. Vou colocar o nome dela, vai ser tarefa. Vou abrir esse parênteses para começar a especificar as colunas que essa tabela vai ter. Então vai ter o ID, que é do tipo int, not null, e seguindo a estratégia de auto-incremente. Vai ter o título, que é um varchar. Vou colocar 45.
not null também. Vai ter a coluna finalizada, que é do tipo bit, vai ter um bit só, 0 ou 1, e not null. E aí vai ter, por fim, essa última coluna, que é o ID do usuário, que é do tipo int, e também precisa ser not null. E agora eu vou especificar aqui a coluna ID, é uma primary key, e também vou especificar que a coluna ID usuário é uma foreign key que referencia, né, references, a tabela usuário lá na coluna ID. Enviei o comando, beleza. Se eu colocar o show tables agora, já aparece ali também a tarefa. Então, relembrando, né, o foreign key ID usuário referencia a tabela usuário lá na coluna ID, que é justamente o que a gente tem aqui. Essa ID usuário está referenciando a outra tabela, que é a tabela usuário. Qual coluna? A coluna ID. Então, essa é a ideia. Agora que a gente criou a tabela tarefa, a gente consegue fazer a tarefa DAO, ou seja, uma classe DAO responsável só por acessar a tabela tarefa. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, novo, classe Java, tarefa DAO. Deixa eu apagar esses comentários. E aí vamos dar uma olhadinha lá na DAO, porque tem muita coisa parecida. Vou subir aqui, vou até contrair todos os métodos. E olha só, essas constantes aqui são iguais. É o mesmo banco, é o mesmo usuário, mesma senha, então eu vou simplesmente copiar e colar. Esse select é bem parecido, então vou aproveitar para copiar e colar também. Só que ao invés de ser select asterisco from lista tarefas usuário, é select asterisco from lista tarefas tabela tarefa. Só que aqui não faz muito sentido eu pegar todas as tarefas. Eu só quero pegar a tarefa de um usuário. Não tem por que eu pegar a tarefa de todos os usuários. Pensando lá no meu sistema, qual vai ser o momento que eu vou mostrar todas as tarefas? Nenhum. Eu só quero mostrar as tarefas do usuário que está logado. Então eu já vou colocar aqui select by user ID. Ou seja, deixa eu aumentar um pouco essa tela. Eu quero selecionar asterisco from lista tarefas da tabela tarefa, where o ID do usuário seja igual ao ID que eu estou passando aqui. Então, beleza. Vamos implementar esse método então. Vai ser um public, static. Vou colocar um void aqui só para a gente pensar depois qual vai ser o tipo de retorno. E eu vou pegar, buscar tarefas por ID usuário. E aqui eu vou passar, ou até melhor, fazer diferente, buscar tarefas do usuário. E aqui eu vou passar o usuário. Então eu passo o usuário que eu quero pegar as tarefas, estou passando aqui por parâmetro. Preciso importar essa classe, usuário, Ctrl Shift I. Beleza, e aí eu vou ter que fazer todo aquele código. Try driver igual a new driver. Driver manager ponto register driver. E aqui também já aproveito para dizer que no próximo vídeo a gente vai ver uma maneira de não precisar ficar escrevendo isso aqui o tempo todo. Tá, mas por enquanto vamos escrever para a gente martelar bem o que precisa ser feito. Então é instanciar o driver, registrar o driver, abrir a conexão, connection C é igual a driver manager ponto get connection. E aqui eu já vou usar as constantes, né? db url, db user, user e db password. Já vou colocar o cat para ele tirar aquele erro ali. E vou usar o print stack trace do E. Vou importar a classe connection também, que está pedindo aqui. Ctrl Shift I, importei. E agora eu posso preparar o comando prepared statement stmt igual a c.prepared statement. E aqui eu vou colocar o select by user ID SQL. E, obviamente, eu preciso substituir aquele ponto de interrogação, então é stmt.setInt no primeiro ponto de interrogação com o ponto getID. Quero pegar todas as tarefas desse usuário.
E aí, como é um select, a resposta vai ser guardada dentro de um result set. Então, stmt.executeQuery, preciso importar a classe result set, Ctrl+Shift+I, importei, e aqui, enquanto tiver uma próxima linha para ler, eu vou pegar o ID da tarefa, então rs.getInt na coluna ID, quero pegar o título da tarefa, rs.getString na coluna título, quero pegar se ela está finalizada ou não, vai ser do tipo boolean, rs.getBoolean na coluna finalizada. Né? Lá na coluna finalizada a gente colocou bit, bit é 01, só que aqui no Java a gente pode colocar esse boolean, porque aí o getBoolean já faz essa tradução para a gente. Se for 0, ele coloca falso, se for 1, ele coloca true. Beleza, o ID do usuário eu já tenho bem aqui essa informação, poderia até pegar, não tem problema nenhum, né? Int ID usuário é igual a rs.getInt na coluna ID usuário, mas como eu já tenho essa informação, eu vou apagar essa linha, não preciso. E aqui eu vou criar uma tarefa, t é igual a new tarefa, e vou colocar todas essas informações que tem no banco. Preciso importar a classe tarefa, Ctrl+Shift+I, e eu vou colocar o ID da tarefa com o ID que eu trouxe do banco, o título da tarefa com o título que veio do banco, e o finalizada com a finalizada que veio do banco. E aí aqui não podemos esquecer, eu também preciso colocar o ID do usuário, u.getID. Só que olha só, a gente ainda não criou esse ID do usuário lá na classe tarefa. Então isso é uma modificação que a gente precisa fazer. Vou lá na classe tarefa e preciso adicionar aqui também essa informação do ID do usuário. Private int ID usuário. E lá no final também vou colocar o out insert para o getter e setter desse ID usuário. Então agora sim a nossa classe tarefa está atualizada. Vamos voltar lá na tarefa DAO. Essa tarefa foi instanciada, foi configurada com todas as informações dela. E agora, o que a gente faz com essa tarefa? E a gente vai seguir a mesma lógica lá do buscar usuários. Como é uma lista de tarefas que a gente está trazendo do banco, a gente vai criar uma arraylist de tarefa. Vou colocar tarefas é igual a new arraylist. Vou começar com um arraylist vazio. Preciso importar essa arraylist também, Ctrl+Shift+I. E aqui, para cada uma das tarefas que eu trouxe, eu vou guardar nesse arraylist tarefas.add tarefa. E aí lá no final do método eu retorno esse arraylist de tarefas. Aqui ele está reclamando porque a gente colocou que o tipo de retorno é void. Então preciso alterar aqui também para ser um arraylist de tarefa. Beleza. O primeiro método da classe DAO está pronto, deixa eu contrair aqui. Tarefa DAO já tem esse método de buscar tarefas do usuário. Vamos testar lá no programa para ver se está funcionando. Então eu vou voltar lá na main. E aqui, nesse momento aqui, ó, ao invés de eu usar usuário logado get tarefas, eu vou modificar esse código bem aqui para ser usuário não, né? Melhor dizendo, tarefa DAO ponto buscar tarefas do usuário. De qual usuário? Do usuário logado. E aí ele vai fazer, né, esse método vai fazer a busca no banco de dados, vai construir um arraylist e vai colocar bem aqui. E aí a gente pode continuar com a mesma lógica. Se a lista estiver vazia, a gente mostra que a lista está vazia. Se não, a gente mostra cada uma das tarefas. Beleza, vamos executar esse código aqui para ver se está funcionando. Bom, enquanto já está executando aqui, deixa eu acessar ali o MySQL de novo para ver quais usuários eu tenho cadastrado aqui, que eu já esqueci quais são os usuários que tem cadastrados. Select asterisco from usuário. Vou pegar esse igor@igor.com, senha 123. Então, vou fazer o login, igor@igor.com, senha 123. Login feito com sucesso. Vou mostrar as tarefas. Opção 1, lista de tarefas vazia. Faz sentido, né? Então, para a gente já ver se está funcionando tudo certinho, deixa eu sair aqui do programa. Vamos fazer o seguinte, vamos já implementar a opção 4, que é de adicionar tarefa. Então, deixa eu voltar ali em cima no menu, né? Aqui a opção 4 é adicionar tarefa, então vamos implementar essa. O que a gente estava fazendo? A gente estava pegando o título, instanciando uma tarefa, colocando esse título que o usuário deu, colocando que finalizado era falso, e a gente estava pegando a lista de tarefas da memória RAM, né, do usuário e adicionando a tarefa. Simples assim.
Bom, a gente precisa alterar isso daqui para adicionar essa tarefa desse usuário. Então, vamos criar primeiro o método lá na tarefa DAO responsável por fazer isso. Tá, então, já vou escrever aqui o comando private static final string. Eu quero fazer um insert SQL. E aí eu vou fazer insert into lista tarefas, que é o banco. Na tabela tarefa, eu quero colocar os valores para título e para finalizada. E também para o ID do usuário, né? O ID não precisa porque é auto-incremente. Então, são essas três informações que eu preciso. Eu preciso dizer qual é o título da tarefa, se ela está finalizada ou não, e de qual usuário essa tarefa é. Então, values, agora precisamos colocar os valores, que aqui no caso são 3 pontos de interrogação. Ponto e vírgula ali no final, que está faltando. Beleza, esse é o comando. Posso até pular uma linha aqui, ó, para a gente enxergar tudo sem precisar ir lá para a direita. Então, vamos criar agora o método public static e vou seguir da mesma lógica lá do usuário, né, na inserção do usuário, que a gente tinha um boolean dizendo se deu certo ou se não deu certo. Então, eu vou retornar um boolean e vou colocar esse método inserir tarefa. E aqui eu coloco a tarefa que eu quero inserir. E aí, mesma coisa, try connection. Connection não, né? Tem que fazer o driver. New driver, driver manager. Register driver. Agora sim eu abro a conexão usando o driver manager. Get connection, db URL, db user e db password. Já vou colocar o cat para ele parar de mostrar esses erros. E aproveitar também para colocar o print stack trace. E agora sim que a conexão é aberta, eu consigo começar a preparar o comando. Prepare statement é igual a c.prepare statement. E aqui eu vou passar justamente o insert SQL, que é o código para inserir a tarefa. Preciso modificar, né, alterar ali os pontos de interrogação. Então, esses pontos de interrogação, o primeiro é o título, então eu vou colocar um stmt.setString no primeiro ponto de interrogação com t.getTítulo. O segundo ponto de interrogação é se ela está finalizada ou não. Bom, como eu estou acabando de inserir essa tarefa, qual é a ideia? Que eu estou criando ela, né? Então, eu sei que vai ser falso, mas independente disso, eu vou pegar esse valor da própria tarefa. Eu poderia colocar falso aqui direto, né? Mas eu vou colocar lá no segundo ponto de interrogação o t.getBoolean. Ou getBoolean não, é get finalizado. No caso, como é boolean, né, é is finalizada. Então, relembrando, toda variável que é booleana não é get, é is finalizada. Eu vou deixar dessa forma porque o inserir tarefa, ele não precisa entender a lógica do programa. Eu colocar que é falso aqui, isso é uma lógica do programa. Qual é a lógica que está por trás? Que eu estou criando uma nova tarefa. Tá? Aqui o inserir tarefa não sabe se a gente está criando uma nova tarefa ou não. Ele não sabe disso, ele só sabe que ele precisa pegar essa tarefa que a gente está passando e inserir no banco de dados, só isso. Então é por isso que eu pego o t e is finalizada mesmo, ao invés de colocar falso. E o terceiro é um int, que é o id do usuário, então t.getID usuário. Beleza. Isso vai nos retornar, né, quando a gente executar a quantidade de linhas afetadas, então stmt.executeUpdate. E aí, se a quantidade de linhas afetadas for maior do que 0, a gente coloca aqui o valor da variável sucesso vai ser true. Obviamente, essa variável ainda não existe, então deixa eu criar ali logo no início do método boolean sucesso falso. E aqui sim eu coloco como true e lá no final eu retorno ela mesma, return sucesso. Vou aproveitar aqui para dizer uma outra forma de escrever esse código. Olha só, a gente poderia escrever assim, ó, a variável sucesso é igual a rows affected maior do que 0. Por quê? Porque esse rows affected maior do que 0 é uma comparação que vai retornar true ou false. Se o rows affected for maior do que 0, vai ser true. Então, esse sucesso vai ter valor true. Se não for maior do que 0, então isso aqui vai ser falso e o valor de sucesso vai ser falso. Então, tem essas duas formas de escrever. Deixa eu colocar... Vou deixar essa aqui de baixo para a gente, né,
apresentar essas duas formas. Então, essa vai ser essa segunda forma que eu vou utilizar aqui nesse momento. Então, pronto, o código de inserir tarefa está pronto. Deixa eu contrair. E agora eu vou voltar lá para main. Vou modificar o código lá na opção 4. Ao invés de eu pegar a lista de tarefas do usuário e adicionar essa tarefa, agora eu quero usar a tarefa DAO para inserir essa tarefa que eu criei. Só que aqui a gente não pode esquecer de adicionar o ID do usuário na tarefa. Então, set ID usuário com usuário logado.getID. A gente precisa dessa informação para adicionar na tabela, senão, sem essa informação, a gente não consegue adicionar, então não podemos esquecer. E aqui que vem a lógica, né? Aqui nesse momento aqui, nesse caso 4, a gente sabe, né? Esse código aqui é um código que tem lógica do programa, que tem a regra de negócio. Qual é a regra de negócio? A gente está acabando de criar uma nova tarefa. Então aqui eu indico que o finalizado é falso. Não preciso indicar lá na DAO, né? Aqui no método inserir tarefa, a única responsabilidade desse método é inserir a tarefa. Esse método não precisa saber nada da regra de negócio. Então beleza, a gente sabe que esse inserir tarefa vai retornar um valor booleano dizendo se foi inserido ou não. Vou até colocar inserida, porque é uma tarefa. Então, se a tarefa foi inserida, se o inserida for valor true, aí sim eu mando essa mensagem, tarefa adicionada com sucesso. Passo ali para cima. Caso contrário, eu posso até informar também uma mensagem de erro. Erro ao inserir. Tá assim, erro ao adicionar tarefa. Tente novamente. Então, beleza. Parece que está pronto o código, né, da opção 4. Vamos testar. Então, vou executar o programa. Vou fazer o login. igor@igor.com. Com a senha 123. Vou na opção 1. Lista de tarefas vazia. Vou na opção 4 agora. Digite o título e estudar. Tarefa adicionada com sucesso. E agora, só apertar a opção 1. Vamos ver o que acontece. Aparece a tarefa 0, título estudar, com finalizada falso. Vamos adicionar mais uma para ver se está dando tudo certo. Ler. Tarefa adicionada com sucesso aqui. E quando eu volto na opção 1, aparecem as duas tarefas. Ótimo, então parece que está funcionando. Vamos continuar com a implementação do resto. Deixa eu sair. Então vamos ali na opção 2, já que a gente resolveu a opção 4, vamos voltar para as opções que a gente ainda não fez. Então, aqui, a gente estava também pegando as tarefas do usuário e a gente já viu que a única coisa que a gente precisa alterar é, ao invés de pegar as tarefas do usuário na memória, é fazer essa busca no banco de dados. Então, é tarefa DAO.buscar tarefas do usuário logado. Simples assim, resolveu. Agora, essa lista, ao invés de ser o array list da memória do usuário logado, vai ser o array list das tarefas que vieram lá do banco de dados. Então, simples assim, alteramos aqui, a lógica permanece a mesma. Então, vamos para a opção 3, mesma coisa. Aqui é a lista de tarefas, a única coisa que a gente precisa modificar é que ao invés de a gente pegar a lista de tarefas da memória, a gente vai pegar a lista direto do banco. Então, buscar tarefas do usuário logado, e o resto da lógica permanece a mesma. Então, opção 4 a gente já fez. Opção 5, finalizar tarefa. Então, aqui a gente está pegando a lista de tarefas do usuário, está identificando as tarefas não finalizadas, e aí depois a gente está apresentando, né, cada uma das tarefas e dando um número de referência. A gente pergunta para o usuário, qual é a tarefa que a gente quer, qual é a tarefa que você quer remover? Só que olha só, antes, como a gente estava executando em tempo de execução, as tarefas não tinham ID. E aí a gente estava usando a própria posição no array para usar como número de referência da tarefa. Agora, como as tarefas têm ID, a gente não precisa mais usar esse número de referência da posição do array. E é até melhor que a gente utilize o quê? O próprio ID da tarefa. Porque aí o usuário vai indicar qual é o ID da tarefa que ele quer remover. E aí a gente pode utilizar essa informação para remover lá no banco. Porque o banco não quer saber qual é a posição no array. O banco ele precisa saber qual é o ID da tarefa que ele quer excluir. Então, essa é a modificação que a gente precisa fazer. Já vamos começar alterando aqui, ó. Ao invés de pegar essas tarefas do usuário logado, a gente vai pegar as tarefas lá do banco. Tarefa DAO, buscar tarefas do usuário logado. Quando chegar aqui nesse momento, a gente vai percorrer cada uma dessas tarefas e ao invés de apresentar a posição do array, a gente vai pegar o t.getID
A gente vai apresentar o ID da tarefa. E aqui a gente pode até modificar esse for também, né? Para aquele outro for que a gente viu, que é tarefa T no array de não finalizadas. E aí a gente não precisa mais fazer essa linha aqui de pegar a posição, porque a gente já está pegando cada uma das tarefas seguindo essa sintaxe aqui desse outro for. A gente não precisa daquela variável i. E aqui, beleza, vamos lá. Depois a gente pergunta, digite a tarefa que deseja finalizar. A gente pega o ID, né? Que já não é mais a posição, é o ID. Então a gente pega esse ID, limpa o buffer e a gente quer finalizar a tarefa. Olha aqui, ó. O que a gente estava fazendo? A gente estava pegando a tarefa do próprio array. E não é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que enviar no banco de dados para atualizar a tarefa lá no banco. A gente não tem que atualizar aqui na memória RAM, a gente tem que atualizar lá no banco. Então, a gente vai precisar modificar esse código, mas antes a gente precisa criar um método lá na tarefa DAO para a gente conseguir atualizar as tarefas. Então, eu já vou criar aqui o private static final string update SQL. Então, é update lista tarefas. Lista tarefas. Tarefa set finalizada é igual a algum valor, né? Where o ID da tarefa é igual a esse ID da própria tarefa que a gente quer atualizar, né? E o ID do usuário é igual ao ID do usuário que está logado. Então, isso aqui é uma proteção, né? Porque senão eu poderia logar na minha conta e alterar a tarefa de outro usuário. Então, eu preciso indicar para o banco que eu só posso alterar as tarefas, a minha própria lista de tarefas, né? Eu não posso alterar as tarefas de outros usuários. Então, é por isso que a gente precisa indicar qual é o usuário que está atualizando a tarefa. Então, beleza, update lista tarefas, eu quero atualizar o valor de finalizada, em que o ID da tarefa é a tarefa que a gente quer finalizar e o ID do usuário é o ID do usuário logado. Então, vamos criar um método aqui, public static. Vai ser um boolean também para indicar se a atualização aconteceu ou não. E eu vou criar esse método de finalizar tarefa. E qual é a tarefa que eu quero finalizar? É essa tarefa que eu estou passando por parâmetro. Então, eu já vou criar aquela variável sucesso, partindo do pressuposto que vai dar errado, e já vou retornar ela lá no final. E no meio do caminho, eu vou tentar fazer o try, instanciar o driver. Já vou colocar o catch aqui para não apresentar o erro. Para não ficar aquele vermelhinho na tela, né? Driver Manager, Register Driver. Agora sim eu abro a conexão. Get Connection com a URL do DB. O DB User e o DB Password. E agora sim eu começo a preparar o comando Prepared Statement STMT. Preparo o comando através dessa conexão, né? Então é a conexão que a gente abriu, que a gente vai preparar o comando. E aqui eu coloco justamente o Update SQL. E a gente precisa alterar agora os pontos de interrogação. São 3 pontos de interrogação. O primeiro é para finalizada. Então já vou colocar aqui statement.setBoolean. No primeiro ponto de interrogação, quero colocar true, porque eu estou finalizando essa tarefa. O segundo é o ID da própria tarefa, então setInt, o ID da tarefa, t.getID. E o terceiro é o ID do usuário, que é dono dessa tarefa. Então, t.getID usuário. Aqui vai retornar a quantidade de linhas afetadas quando a gente executar esse comando. Então, rows affected é igual a stmt.executeUpdate e sucesso é igual a rows affected maior do que 0. Se a quantidade de linhas afetadas for maior do que 0, então isso aqui vai ser true e esse true a gente guarda em sucesso. Caso contrário, vai ser falso e esse falso a gente vai guardar em sucesso e a gente vai retornar o sucesso aqui no final. Então, feito isso, esse código está feito de finalizar a tarefa, vamos utilizá-lo lá na main para ver se está funcionando. Então, vou voltar aqui na main. Ao invés de eu finalizar a tarefa da posição, né, do array de não finalizadas, eu vou agora apagar isso aqui tudo e eu quero usar o tarefa DAO.finalizar tarefa e eu preciso instanciar a tarefa que eu quero finalizar, né? Então, eu vou criar a tarefa T é igual a new tarefa
t.set finalizada vai ser true, nem precisava porque a gente já estava colocando a lógica, né, lá direto no banco de dados. t.set id é igual ao id que o usuário colocou e t.set id usuário é igual ao usuário logado.getID. Né? Bom, para corrigir uma coisa aqui que eu fiz, que eu falei que não era bom a gente fazer, né? O que eu fiz aqui? Eu coloquei lógica nesse finalizar tarefa. Né? Então, esse método finalizar tarefa, ele sabe que a gente está finalizando a tarefa e não é bem isso que a gente quer. Né? A gente quer tirar a lógica aqui da DAO. Então, deixa eu modificar um pouco esse update, que eu vou tratar como se a gente estivesse atualizando a tarefa mesmo. Então, ao invés de colocar aqui só o finalizado igual a algum valor, eu também vou colocar o título igual a algum valor. Né? Eu quero também atualizar esse título. Só que, obviamente, esse título ele não vai ser atualizado. Tá? Então, a gente vai manter o mesmo título. Então, aqui a gente precisaria também saber o título da tarefa. Tá? Então, isso aqui vai complicar um pouco a lógica. E como é que a gente faz para, no meio do caminho, né, a gente criar uma lógica para que a DAO não tenha lógica dentro dela? Né? Então, existe um conceito que é de serviço. Seria um outro pacote aqui, ó, a gente criaria um pacote Java chamado Service e que estaria a lógica do nosso negócio. Tá? Então, as regras de negócio estariam dentro desse pacote Service. Então, a gente criaria dentro desse Service uma classe que seria responsável por finalizar uma tarefa, por exemplo. Né? Só que aí, para não complicar, né, vamos cometer esse erro aqui, né, de misturar lógica na DAO. Tá? Então, por enquanto, vamos deixar só para finalizar a tarefa mesmo. Né? Isso não é muito bom, não é recomendável. Né? Ou seja, vou repetir aqui, não é muito bom que a DAO tenha regra de negócio. Aqui, ao invés de finalizar a tarefa, teria que ser atualizar tarefa mesmo. E esse finalizar tarefa precisaria ser um método dessa classe de serviço. Mas, para não complicar tantas coisas por enquanto, vamos só deixar finalizar a tarefa, vamos misturar as coisas um pouquinho mesmo. E aqui a DAO, nesse caso, vai saber a nossa regra de negócio. Ele sabe que a gente quer finalizar a tarefa, então ele vai colocar o valor true ali. E aí, como a nossa DAO está sabendo da regra de negócio, então a gente não precisa nem colocar aqui, né, o set finalizada true. A gente só coloca o ID da tarefa e o ID do usuário logado e pede para a tarefa DAO finalizar essa tarefa. Tá? Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, seria um tarefa service. Né? Esse método finalizar tarefa é um método de negócio, tem uma regra, tem uma lógica de negócio ali, e aí esse service finalizaria a tarefa. Tá? Só para fazer um adendo, mas por enquanto não faz muita diferença, né? Vamos deixar no tarefa DAO mesmo. E aí, esse tarefa DAO nos informa se foi finalizado ou não. Então, finalizada. Se a tarefa foi finalizada, aí essa mensagem aqui fica aqui dentro. System out, tarefa finalizada com sucesso. Caso contrário, eu informo erro ao atualizar tarefa. Tente novamente. Opa, tente novamente. Então, beleza. Vamos ver agora, vamos executar esse código para ver se está finalizando. Vou fazer o login. igor@igor.com. Senha 123. Eu não preciso adicionar as tarefas, porque eu já adicionei antes e elas estão guardadas no banco de dados. Então, vamos mostrar aqui as tarefas para ver se estão mesmo. Estão ainda, ó. A gente terminou de executar o programa, né? A gente cancelou a execução passada. Voltamos a executar o programa e as tarefas ainda existem no banco. Ótimo. Então, agora vamos tentar finalizar a tarefa. Opção 5. Tem as duas tarefas aqui que ele apresentou, estudar e ler. Eu quero finalizar estudar. E deu algum erro, né? Vamos ver. Está falando que não conhece a coluna finalizadas. Então, provavelmente eu cometi um erro de digitação. Vamos ver aqui, ó, set finalizadas, não, né? Set finalizada. Então, salvei. Vamos voltar lá. Executar de novo. Vou até cancelar. Aqui, ó, repare que mostrou esse erro, né? Esse erro foi daquele e.print_stack_trace. Então, olha aqui, ó. Foi esse bem aqui, ó. e.print_stack_trace, porque deu erro no finalizar a tarefa, né? Então,
esse é .print_track3 que apareceu ali em vermelho. Mas repare que o código ainda está rodando. Ó. Deixa eu colocar a opção 7 para fazer o logout. Olha lá, ainda está funcionando. Eu vou sair aqui da execução desse programa porque eu acabei começando esse outro aqui. Então, vou fazer o login agora. igor@igor.com, senha 123, login feito com sucesso. Vou finalizar a tarefa. Tem as duas opções, estudar e ler. Quero finalizar e estudar. Tarefa finalizada com sucesso. E agora eu vou mostrar as minhas tarefas de novo. E agora o título de estudar tem finalizada true. Se eu for no finalizar a tarefa, era para apresentar só a ler. Vamos ver se está acontecendo isso. Aparece só a ler. E aqui agora não aparece mais a posição no array, né? Realmente é o ID da tarefa. O ID dessa tarefa ler é o ID 2. Deixa eu apertar o ID 2 para finalizar ela. Tarefa finalizada com sucesso. Vamos ver se a opção 2 está funcionando, que a gente ainda não testou. Tarefas finalizadas, apresentou as duas. Vamos ver a opção 3 agora, não era para apresentar nenhuma. Não há tarefas em aberto, então parece que está tudo funcionando. A última coisa que falta agora é a opção 6 de remover tarefa. Vamos finalizar isso agora para a gente terminar o programa. Então vou lá na lista de tarefas, remover tarefa. O que a gente estava fazendo? Pegando a lista. Então a gente já viu que ao invés de pegar a lista do usuário logado, a gente vai pegar a lista da DAO, né, do banco. Então tarefa DAO, buscar listas do usuário logado. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Aqui a mesma coisa, ó. Eu estava apresentando a posição no array, né, usando esse i. E aqui a gente precisa apresentar o ID da tarefa. Então vamos modificar esse for para colocar tarefa T nessa lista de tarefas. Aí eu não preciso mais dessa linha aqui, que estava pegando a tarefa da posição. E aqui, ao invés de apresentar o i, eu quero pegar o ID da tarefa, tGetID. Digite a tarefa que deseja remover, não é mais a posição, agora é o ID da tarefa. E aqui, ao invés de remover da lista, eu preciso remover lá do banco de dados. Então a gente precisa voltar na tarefa DAO e criar mais um método de remover. Então estou aqui na tarefa DAO. Primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu aumentar um pouco a tela, é escrever o código SQL, private static final string delete SQL é igual a delete from lista tarefas, ponto tarefa, where o ID da tarefa que eu quero excluir é o ID da tarefa e o ID do usuário que está excluindo essa tarefa, eu também preciso informar. Então, são esses dois valores. De novo, porque se eu não informo isso daqui, qualquer usuário consegue excluir qualquer tarefa de outros usuários. Então, a gente precisa colocar o ID do usuário logado também. Então, deixa eu contrair esse método, finalizar, e vou criar mais um public static boolean remover tarefa. E eu passo a tarefa que eu quero remover. Vou criar a variável boolean sucesso, partindo do pressuposto que dá errado, e já vou retornar ela lá no final. E no meio do caminho, eu faço toda a conexão com o banco de dados e tento realmente excluir essa tarefa. Então, new driver, driver manager, register driver. Agora sim eu consigo abrir a conexão. Get connection com db URL, db user e db password. Deixa eu já colocar o catch. Print stack trace. Agora com a conexão aberta eu começo a preparar o comando stmt. Esse comando vai ser enviado através dessa conexão, então é c.prepareStatement e aqui é o delete SQL. E aí eu preciso modificar os valores ali do ponto de interrogação. Então stmt.set int. No primeiro ponto de interrogação é o ID da tarefa, tGetID. Olha aqui, ó. O primeiro ponto de interrogação é o ID da tarefa e o segundo ponto de interrogação é o ID do usuário dessa tarefa. Então stmt.set int, no segundo ponto de interrogação, t.getID usuário. Isso aqui vai nos trazer a quantidade de linhas afetadas, então rows affected é igual a stmt.executeUpdate e o sucesso vai ser o rows affected comparado, né, seria maior do que 5. Se for maior do que 5, não, maior do que 0. Se for maior do que 0, retorna true, se não, retorna falso e a gente guarda esse valor na variável sucesso. Então agora que o método está pronto, remover tarefa, deixa eu contrair ele aqui. Vamos ver se ele está funcionando lá na main. Então ao invés de remover da lista que estava só em
na memória RAM, eu vou usar o tarefa DAO, remover tarefa, essa tarefa T. Só que tarefa T é essa? Então eu preciso criar uma nova instância de tarefa e eu preciso colocar nessa instância de tarefa as informações que eu preciso para remover, que no caso é o ID da tarefa que o usuário escolheu e o ID do usuário logado. Então t.set ID é esse ID que o usuário escolheu e t.set ID usuário é o usuário logado.set get ID, melhor dizendo. Então configurei essa tarefa, passo essa tarefa para remover e aí a gente sabe que isso daqui vai retornar um boolean, vou chamar de removida. Se o valor de removida for true, aí eu coloco essa mensagem de tarefa removida com sucesso. Caso contrário, else, a mensagem padrão de que teve um erro ao remover tarefa, tente novamente. Vamos ver se isso aqui deu certo, deixa eu executar o programa mais uma vez. Vou fazer o login, igor@igor.com, digite a senha 123, vou mostrar as tarefas. Tem essas duas tarefas, elas já estão finalizadas, mas eu quero agora remover. Opção 6, tem ali as duas, eu vou remover a primeira. Tarefa removida com sucesso. Vou mostrar as tarefas mais uma vez. E agora só apareceu a tarefa de título ler. Então, deixa eu remover essa tarefa também. Só apareceu a ler. Vou remover a 2. E agora eu vou, na tarefa removida com sucesso, agora eu vou mostrar todas as tarefas de novo. Não era para aparecer nada. E realmente mostra a lista de tarefas vazia. Bom, deixa eu adicionar mais uma tarefa. Último teste. Vou mostrar. Está ali a tarefa de último teste. A tarefa foi adicionada com sucesso. E o que eu quero fazer agora é testar o logout e vou entrar com outro usuário. Então, deixa eu voltar ali no banco para ver os usuários que tem. Vou entrar com esse e-mail, @e-mail, senha e-mail. e-mail@e-mail.com, senha e-mail. Vou mostrar as tarefas desse usuário. E aqui não tem tarefas nenhuma. Então, realmente, cada um tem as suas tarefas. O igor.com tinha aquela tarefa, o último teste. E já esse e-mail@e-mail.com não tem tarefa nenhuma. Deixa eu adicionar uma tarefa para ele. Tarefa do e-mail. Vou mostrar agora as tarefas, a tarefa adicionada com sucesso. Vou mostrar as tarefas dele. Apareceu a tarefa do e-mail e parece que está tudo certo. Vou fazer o logout, vou encerrar o programa e agora eu vou lá no MySQL e fazer um select asterisco from tarefa. Eu quero mostrar todas as tarefas aqui diretamente no banco e tem ali essas duas tarefas, sendo que esse último teste tem o ID usuário 5. Se a gente der uma olhadinha ali em cima, o usuário que tem o ID 5 é o igor@igor.com e a tarefa do e-mail tem o ID do usuário 8, que no caso é esse daqui, e-mail@email.com. Então está tudo funcionando certinho. E agora a gente finalizou o programa lista de tarefas. Esse programa ainda é um programa de linha de comando, mas a gente fica bem claro aqui com esse próprio programa do MySQL que programas de linha de comando existem e são bastante utilizados. Então a gente já fez um programa em linha de comando de lista de tarefas utilizando o banco de dados. E a gente finalizou esse programa aqui agora nesse vídeo.